frente. Ele até, a Natália falou muito bem, de onde ele pega ele já está chutando. Ah, legal, ele chuta bem, ele bate bem na bola, mas calma, ajeita o corpo, chega mais próximo, né? Se posiciona melhor para bater no gol. Mas pela falta de criatividade ofensiva do Corinthians e ideia de jogo ofensivo, ele não tem diálogo ainda com seus companheiros, né? O Yuri Alberto não vive a sua melhor fase, também sai em defesa a ele, porque ele fica muito isoladão lá na frente. A proposta de jogo do Corinthians é de baixar as linhas e jogar em contra-ataque, então ele fica muito isolado. O Renato Augusto, quando esteve nesses últimos jogos, também não está no seu melhor condicionamento, a ponto de ter discussão do Vanderlei com o chefe, né, lá da área de ciência, o Maziotti, né? Bruno Maziotti. Do Corinthians. Então, assim, é nítido que o Vanderlei, me parece, eu trabalhei com ele, o Zé também trabalhou com ele, né, Zé? Ele sempre foi um cara que gostou do jogo, de posse de bola, pé em pé, criação na parte ofensiva, tá próximo do gol. E eu não sei se ele não está enxergando isso no time ou não está conseguindo passar isso para os atletas no dia a dia, no treinamento, porque o Matias Rojas é um desses. Eu via ele muito no Racing jogando pelo lado direito, né, trazendo aí sim próximo do gol. Fica muito na minha mente o gol que ele fez no Maracanã contra o Flamengo na Libertadores. Ele dentro da área, né, numa puxada não foi nenhum contra-ataque, né? Uma roubada de bola no meio, mas já próximo ali, ele já entra dentro da área, recebe essa bola, traz dentro da área para dentro e faz um golaço. Eu acho que ele seria muito melhor aproveitado e ele também, de repente, conversar, porque o Corinthians não tem um lateral direito que apoia, porque o Fagner está fora, também já não estava apoiando tanto, e o Bruno Mendes é mais zagueiro do que lateral. Ele chega ali dando um suporte por trás, mas você não vê ele passando, ele chegando na linha de fundo para fazer uma jogada. Do outro lado, o Fábio Santos, que é um baita de um profissional que eu admiro e respeito muito, mas também não chega mais. Então fica muito limitado a esses caras serem os criativos, sem um apoio. O Matias Rojas, para mim, não rende. Ele também está deixando a desejar, mas o sistema de jogo não ajuda ele. Não ajuda. Ele não é um cara de velocidade, né? Ele é um cara de vir organizando esse jogo com qualidade técnica e precisa de um Renato Augusto bem. Precisa de um segundo volante, né, chegando com ele ali, fazer aquele tripé pelo lado, com o lateral direito. Isso o Corinthians não tem. Você não vê o Corinthians triangulando, né, tendo um entrosamento ali no lado do campo. É muito assim, joga no... Hoje era o Wesley, pega e vai para cima no drible 1 contra 1, na característica dele. O Yuri Alberto tenta segurar uma bola na frente, mas até não consegue. O Juliano, não, para fazer a função do Renato Augusto, acho que não é mais a dele. Ele já é o cara para fazer o segundo, para vir de trás. Então são muitas dificuldades que o Corinthians tem e que para o Matias Rojas que está chegando, piora ainda mais, né? Porque o cara é bom jogador, mas o time ofensivamente não produz. Potencializa, né? A principal característica dele, o Zil cita como ele jogava no Racing, de cair mais para o lado direito, construir por dentro, mas porque ele tinha uma passagem no corredor. Ele tinha um cara que puxava ali e gerava uma profundidade para abrir espaço para ele de jogo, coisa que não tem no Corinthians. O Corinthians tem dificuldade coletiva de jogo. No individual, o Yuri Alberto não consegue porque o jogo dele não é de costas para o gol. O melhor jogo dele é vertical. É o que ele bota a bola para correr, que ele recebe em velocidade. Se botar ele de costas para o gol, vai ser a pior versão do Yuri Alberto. Então, cabe ao Vanderlei, e ele já falou da característica, que agora ele conhece mais a característica dos seus jogadores, é entender e potencializar os melhores. Os meninos citaram... Os meninos, gostou? Tá vendo aí? Os meninos citaram o Moscardo. Essa expressão, isso se chama. Muito obrigado. 17 anos ele tem. Em boa parte do jogo, ele se coloca à disposição no espaço vazio para receber a bola e fazer algo pelo Corinthians. Coisa que você não vê em outros jogadores que, teoricamente, teriam que fazer. Então, é muita dificuldade coletiva e tentativa de brilho individual no Corinthians. Em cima disso, Zé, na proporção, qualidade dos jogadores e rendimento do time, o Corinthians é, no Brasil, quem menos entrega? Em termos de qualidade... Poderia jogar muito mais do que joga? Então, Mesmo com as saídas. A gente teve 3 saídas aí sensíveis. Hoje você fala, né? Hoje. Guedes, Adson. Sim, hoje. Você está falando hoje, vamos dizer Mesmo assim. sem esses 3. Mesmo sem esses 3. O Corinthians, com o que tem, poderia jogar muito mais do que joga? Mais do que qualquer outro time da Série A? Não. Poderia jogar muito mais do que joga, não. Não acho que esse time do Corinthians também vai jogar como
com a facilidade que joga o Fluminense, com a facilidade que joga o Flamengo em termos individuais. Eu acho que não joga. Você acha que, qualidade não poderia se equiparar a Fluminense, Grêmio? Não, nem com o Grêmio, não. Eu acho que não. Eu acho que você tem bons jogadores em determinadas posições. Por exemplo, o Lucas Veríssimo fez uma ótima partida contra o Estudiantes, hoje repetiu de novo, grande atuação. O Fábio e o Bruno são limitados. O Bruno é zagueiro, ele está improvisado como um lateral, por quê? Porque ele segura... dá conta ali, né? Sim, mas eu não tenho ultrapassagem. Eu não tenho um lateral que passe, ou seja, eu deixo de ter uma opção no ataque. Se você analisar os outros times, mesmo o Palmeiras, eu ponho o Marcos Rocha, mas aí eu tenho a possibilidade de segurar o Marcos Rocha como um zagueiro, como o Abel faz, e eu libero o Mike. E o Mike vem e é um atacante. Se eu não me preocupar com o Mike vem dentro e faz o gol. Então, assim, o São Paulo. O São Paulo segura o Rafinha. Tá, mas o lateral esquerdo, como é que vai o lateral esquerdo do São Paulo? O Wellington. Vai embora. Wellington, né? Os caras vão embora. Então, você tem opções. Eu acho que, como elenco, o Corinthians tem as suas limitações, mas não significa que não pode jogar um pouco mais. Eu falo sempre desse jogador porque eu acompanhei desde cedo, desde as categorias de base. Eu acho que o Maicon precisa assumir um pouco mais essa responsabilidade. O Maicon precisa ser o cara que pega a bola, que toca, que vai buscar a bola dos pés do Moscardo e distribui o jogo. Né? O Maicon está tentando jogar... Mas não só o lateral, né? Sim, o toque lateral. Ele toca para trás. Ele, antes da bola chegar, ele já está olhando. Isso aí faz parte, beleza. Ele já está olhando se tem jogador marcando, se tem... para ele tocar a bola. Nem sempre você precisa tocar a bola. É que nem nós estamos falando do Rojas. O Rojas é um ótimo jogador com a bola nos pés. Sem a bola, ele tem dificuldade para marcar. Então, da forma como o Vanderlei gosta ou está posicionando o time para jogar, o Rojas fica com dificuldades, porque até ele chegar ao gol adversário, ele está distante. No primeiro tempo, nos primeiros 15, 20 minutos, depois ele viu que... Aí o Vanderlei, não sei se foi o Vanderlei ou se ele tomou a iniciativa. Ele começou a jogar por dentro. Aí ele começou a pegar mais a bola. E aí distribuir um pouco mais o jogo. Talvez seja o momento do Vanderlei colocar o Rojas por dentro e falar para ele, perdeu a bola, faz a sombra no primeiro volante. Sem a bola você mexe, como o Veiga faz. O Veiga é isso, o Veiga procura jogar nas costas dos volantes ou dos lados para justamente ser opção dos caras do meio campo. O Rojas pode fazer essa função. Ele tem essa qualidade técnica para poder fazer isso. Mas aí o Vanderlei tem que definir quais são os homens de beirada. Porque hoje o Vanderlei tira o Rojas, coloca 2 jogadores de beirada. Só que não tem ninguém que faça essa bola chegar até os jogadores. Então, assim, todo mundo para trás e velocidade no contra-ataque pelos lados. Podia continuar com ele, né? Coloca... Isso, deixa o Rojas centralizado. E aí faz esses caras... Então, mas aí eu não sei se tornozelo ou não, mas aí ele vai fazer o time jogar. Porque ele tem uma função a menos, que é de voltar para marcar lateral, para ajudar o Bruno. Em compensação, com a bola nos pés, ele vai estar mais inteiro para poder distribuir o jogo. E vai ser um ponto de desafogo. Por quê? Porque é só chutão no Yuri Alberto. O Yuri Alberto não tem essa característica de fazer pivô. Não tem a característica de segurar a bola. Ele tem dificuldades. E o Yuri Alberto é o jogador do time montado para ele finalizar. Então é o seguinte, tem que criar jogadas para ele finalizar dentro da área. Se não fizer isso, ele tem dificuldades, ele está em formação ainda. Nós estamos falando de um jogador, o Yuri Alberto tem acho que 21, 22 anos. Ele está em formação. Aí, pergunta, o Vanderlei trabalha com ele esse tipo de situação? O Vanderlei tem essa possibilidade com a falta de tempo por conta da quantidade de jogos? Não tem. Ele tem que se adaptar ao que ele tem nas mãos. Então ele precisa fazer com que o time se aproxime mais do Yuri Alberto para pegar a melhor condição do Yuri. Mas nem isso faz. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o Corinthians tem suas limitações. Não é que pode jogar mais do que muitos times. Eu acho que pode ser um time mais competitivo e tentando jogar mais, e especialmente dentro de casa. Todos os jogos que eu estou vendo, o Corinthians joga para trás da linha do meio campo. Dentro de casa, isso não tem como. Conhecendo o Vanderlei, me assusta. Acho que o Zinho está aqui, o Zinho pode confirmar. Conhecendo o Vanderlei, me assusta. E aí você vê um time com o Vanderlei só dependendo de um jogador para puxar contra-ataque, que nem o primeiro tempo hoje dependeu só do Wesley. Bola no Wesley e joga. Foi a mesma coisa lá no Estudiantes. Bola no Romero e o Romero puxa contra-ataque ou tenta jogada para poder sair. Não dá, precisa encontrar outras saídas para melhorar essa qualidade de jogo. Senão vai ter um momento aí que acho que uma prova vai ser contra o Fortaleza. Será que vai funcionar isso? E da dificuldade que o Corinthians sempre tem nos jogos contra o Fortaleza, inclusive jogando na Neoquímica Arena. Na última oportunidade, se eu não me engano, perdeu lá, né?
Empatou. Perdeu ou empatou? O ano passado... empatou. O ano passado, no Campeonato Brasileiro, ganhou de 1-0, mas o Fortaleza amassou o Corinthians aí no final, fez um gol. E esse ano acho que empatou, mas foi da mesma forma. Foi 1-1 o jogo do Campeonato Brasileiro do primeiro turno. Zinho, a gente destacava, não dá nem para chamar de ponto negativo, mas o fato, né, do Palmeiras não marcar há 2 partidas, né, Deportivo Pereira e hoje. Em compensação, o Palmeiras não sofre gols há 7 jogos. O que está longe de ser uma novidade, a solidez defensiva do Palmeiras. E hoje a gente teve um duelo, especialmente no primeiro tempo, que chamou a atenção. Dos duelos do jogo, o mais aparente de todos é o Marcos Rocha ali tentando segurar o Wesley, que talvez tenha sido o jogador mais agudo, mais perigoso do Corinthians. O Rocha ali, na medida do possível, até conseguiu segurar o menino, né, Zinho? Na medida do possível, mas também porque o menino não tinha tanto apoio, né? O Rocha ainda tinha o Mike que baixava também, às vezes tinham 2 contra 1. Diferentemente do Corinthians, a gente está aqui falando muito sobre isso, né? Não tem uma construção de jogo, um jogo apoiado, né? Às vezes o garoto pegava na bola, prendia um pouco a mais do que deveria, mas também porque falta um pouco de opção. Então, quando ele estava no 1 contra 1 mesmo contra o Rocha, ele até ganhou a vantagem, levou vantagem. Mas aí tem a cobertura, né, do Gomes, ou tem a chegada ali do Zé Rafael, o próprio Mike voltava, aí era muita gente para pressionar o garoto, né? Ele se livrava de um, já tinha um outro. Porque o Palmeiras, você falou muito bem, Plihal, é muito sólido defensivamente, já se conhece há muito tempo, já joga assim há muito tempo. Então é difícil mesmo você tentar furar a marcação do Palmeiras. Em contrapartida, não fez gol porque, na minha opinião, acho que também meio torto, né? Foi nítido a gente ver o Arthur pelo lado esquerdo. Engraçado, né? O cara é canhoto, tá do lado esquerdo, mas não desenvolve como ele vem pro lado direito, né? Que ele traz para dentro, faz gol, infiltra na área. Tem um diálogo ali para deixar o corredor para passar o lateral. O Mike, né, quando jogava na lateral, quando estava na lateral, tem essa característica de passar muito. Ele encosta ali, joga com o Veiga, mas do lado esquerdo voltou, marcou, posicionou, conseguiu acompanhar a lateral, apesar que o Bruno Mendes não subia muito, mas muitas vezes ele estava ali ajudando o Piquerez. Mas ficou meio capenga o time. O Rony mais isolado na frente, o Veiga está num momento muito bom, esse sim se movimenta, busca espaço, tenta criar. E o Mike é uma opção, né, do Abel, acho que ele escolhe muito porque está jogando contra o Corinthians, fora de casa. Não sei nem se ele já naquele jogo com o Deportivo Pereira lá, que disse que fez isso porque o lado esquerdo do Deportivo Pereira era forte, eu não sei se ele já não estava pensando no Corinthians, né? Vai jogar em Itaquera lá, né? Tem que fechar bem ali o lado. Mas assim, não é um time tão objetivo, né? O Arthur pro lado que ele não rende muito mais. O Mike, que não é um atacante, ele é ótimo jogador, chegando como um lateral, como um ala, né? Chegando de trás. Então, as dificuldades aparecem. Por mais que o Palmeiras teve muito mais posse, muito mais não, né? Teve mais posse de bola do que o Corinthians e finalizou bem mais do que o Corinthians, isso sim, mas com perigo. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva e acione as notificações. Quer ver a continuação? Então vai lá no comentário ou na descrição que o link está lá. Valeu! O Corinthians tem sido um dos clubes brasileiros mais ativos no mercado da bola, mas, surpreendentemente, a maior parte de suas movimentações recentes tem sido no sentido de liberar jogadores. Até o momento, o Timão anunciou apenas 2 contratações para reforçar o elenco, Matias Rojas e Lucas Veríssimo. Ambos são reforços importantes e devem desempenhar um papel fundamental na equipe. No entanto, em termos de saídas, o Corinthians tem sido muito ativo. Jogadores como Roger Guedes, Adson e Murilo já deixaram o Parque São Jorge. Além disso, Duqueiroz, que foi negociado no final da temporada passada, também se despediu do clube e se apresentou ao Zenit. O atacante Pedro, vendido ao mesmo clube russo, só se juntará à equipe no próximo ano, após completar 18 anos.
Uma das saídas mais notáveis foi a de Roger Guedes, que expressou abertamente sua disposição em vestir a camisa do Palmeiras novamente. Em entrevista à ESPN, o jogador do Al Rayyan afirmou que não teria problemas em retornar ao seu antigo clube. Voltaria sem problema algum, tive alguns problemas por lá sobre negociação, mas meu carinho é muito grande, fui campeão brasileiro com o Palmeiras e voltaria sem sombra de dúvidas, declarou Guedes, lembrando de sua passagem de sucesso pelo time da Barra Funda. No entanto, quando saiu do Corinthians, o camisa 10 enfatizou que priorizaria um acordo com o Timão caso retornasse ao Brasil. Isso demonstra o quanto o jogador é querido por ambos os clubes e como sua presença seria uma adição valiosa a qualquer equipe.